Então, a gente está iniciando um novo livro, que é Vida, Desafios e Soluções. Joana de Anjos. É bom ter esse livro, né? É bom ter esse livro. Vida, Desafios e Soluções. Em alguns momentos, sim, né? Porque a gente vem... Quando a gente começou, a gente fazia tudo tipo roda de leitura, né? Depois a gente começou a trazer alguma contribuição de pesquisas, de imagens, de outras leituras para fechar mais os assuntos. Senão eu acho que a gente ainda estava em amor, imbatível amor ainda. Né? Então, a gente vai ter momentos de ler aqui, comentar, e aí, se você ler em casa, você pode trazer pergunta, comentário, algum apoio de conteúdo que você queira, né? Indicações para a gente ver em casa, para outras pessoas verem em casa. Então, esse é o livro. Tem também uma palestra ou um seminário do Givaldo com esse nome, né? Então, já dá para a gente também ir lá e ampliar um pouco mais. E é um livro no qual ela estuda os problemas humanos à luz da psicologia espírita com os subsídios da psicologia transpessoal. Psicologia transpessoal é familiar? Até aqui a gente tem usado mais a psicologia analítica ou junguiana, né? A transpessoal é uma abordagem diferente. E é uma abordagem assim, que enquanto prática é usada na prática espírita sem nenhum problema. Por exemplo, na prática da desobsessão, você faz psicologia transpessoal, uma vez que não é a sua pessoa que vai estar falando. Ou você vai estar vendo situações que não é o seu olho que está vendo. Você vai estar trabalhando com estados alterados de consciência. Então, quando eu fui ver isso aí com mais atenção, me deu vontade de mudar de livro. Mas o desafio é ótimo, né? O desafio é muito bom. Então, assim, psicologia espírita mais psicologia transpessoal. Vai ter a base da psicologia analítica ou da psicologia junguiana, mas tem mais essa contribuição aí. Desafio é bom, te provoca, né? Te obriga a sair do lugar de conforto, né? Até para entender, porque existe o espiritismo tem o seu lado de revelação, tem o seu lado de condução de uma espiritualidade mais avançada, mas os espíritas são espíritos desse patamar evolutivo aqui, né? Então, tem muita dificuldade de sair do quadrado.
muita dificuldade de sair do cânone, né? De sair do dogma. Não que a doutrina espírita proponha dogmas, mas o espírita inventa dogma. Porque é o nosso hábito de lidar com a religião, é o nosso hábito. É dentro de um contexto sistematizado, dogmatizado, que tem o seu lado importante para disciplinar o pensamento. Mas quando uma mentora da ordem de Joana de Ângeles e um médium da credibilidade como Divaldo vem falar em abordar a vida e os seus problemas também de um ponto de vista transpessoal, a gente precisa abrir janelas, né? Precisa abrir a mente. Passa para ele atrás de você. Para nós de espírita, será bem aceito o assunto. Mas minha pergunta é para quem não é espírita, psicólogo, por exemplo, que faz esse tipo de psicologia, estuda a psicologia transpessoal. Qual é a contribuição que ele pode ter, sem estudar a doutrina espírita, que ele pode ter para com o paciente, sem que ele saiba nada da doutrina espírita? Será que ele vai cumprir a finalidade? É uma reflexão importante, mas que eu não tenho como responder, porque eu não uso essa técnica. Não, e se eu for usar, eu já vou levar o espiritismo, né? Agora, essas técnicas, muitas delas trabalham com êxtases, com estados alterados de consciência, pela hipnose ou até com o uso de substâncias, né? E aí o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar o espírito. Vão saber usar isso de uma forma saudável? Aí é uma questão individual para cada um, né? Agora, a doutrina espírita é uma revelação. É uma. Se a gente for por essa linha de pensamento de forma dogmática, a gente vai dizer aquilo que Kardec não disse, que é fora do espiritismo não há salvação. Né? Então é possível que uma pessoa não espírita, mas com valores éticos, com cultura, com conhecimento, possa contribuir para o progresso, e para a saúde, para o bem-estar, para o bem. Então, é a minha visão, né? Agora, tem um psicólogo transpessoal ali fazendo isso ou aquilo, que você acha? Qualquer achismo meu nesse lugar seria leviano, né? Enfim, a gente não vai fazer nada disso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Não vou trazer um xamã para tocar tambor, não vai acontecer nada disso. A gente só vai incluir essa técnica ou essa prática ou as contribuições dessa técnica e dessa prática para a compreensão que nós temos da vida, seus desafios e possíveis soluções, porque Dona Joana colocou isso na nossa vida, ela deve ter um bom motivo para isso, senão não colocava. Agora, tudo na vida tem gente séria e tem gente leviana, para tudo, né? Esse é o que está, digamos assim, no frontispício do livro, no anúncio que ela faz, já de saída, para que ninguém depois lá para frente não diga assim, eu não sabia que ia tratar dessas coisas, senão não teria lido esse livro, né? Ela já coloca logo de saída que é um estudo dos problemas humanos à luz da psicologia espírita com os subsídios da psicologia transpessoal.
exemplo, a psicologia analítica, a psicologia junguiana já é muito mais nossa familiar. Mas tem muitas pessoas justificando as suas viagens, as suas fantasias, até as suas maluquices com a psicologia junguiana. Por isso ele tem dificuldade de ser aceito na academia. Então, o aluno vai fazer psicologia, ele não tem Jung no currículo. Pode ter como uma coisa eletiva que ele queira fazer. Por quê? Porque o pessoal quer usar tarô e dizer que o Jung mandou usar tarô, a pessoa quer mexer um caldeirão de bruxa, dizer que o Jung mandou mexer o caldeirão, a pessoa quer... Né? Então, por isso ele tem... Por quê? Porque ele, exatamente como Joana, ele não teve medo de se aproximar dessas práticas para entender a psique humana. Ele não teve medo. Então, ele desenhou, pintou, fez aí o livro vermelho, cheio de símbolos, estudou alquimia, estudou tarô. Para quê? Para ver justamente os arquétipos, a presença dos arquétipos no funcionamento de cada psique. Então, mesmo Jung, que para nós, digamos assim, já é uma coisa segura, para a psicologia tradicional, agora avalia transpessoal, né, que vai incluir todas as práticas de êxtase. Então, para que a prática do êxtase? Para que serve? Para vivenciar as outras dimensões. Hã? É um estado alterado de consciência. Para vivenciar. Porque boa parte das pessoas só vai conseguir perceber que não é o seu corpo num estado desse. Pentecostais, principalmente, usam essa técnica. Eu estou contribuindo, dizendo que as igrejas, principalmente as pentecostais, quando entra no clima do êxtase, elas saem do seu estado de consciência também. E isso é bom ou é ruim? Vai depender do uso que a pessoa vai fazer disso, né? Mas o fato é que a escolha por uma vida focada no espírito para a maioria dos encarnados é muito difícil. A maioria dos encarnados se ocupa muito mais do seu cabelo do que dos seus vícios morais. Porque o cabelo é mais importante, né? Então, eu posso sair na rua com o meu egoísmo. Posso sair na rua com o meu egoísmo, não tem problema nenhum. Mas eu não posso sair na rua com o meu cabelo desarrumado. Então, assim, o nosso grau de identificação com o corpo é muito forte. É muito forte. E essas práticas do êxtase, elas dão uma oportunidade da criatura vivenciar que ela não é o corpo. Agora, você vê médium que incorpora e que igualmente está mais preocupado com o cabelo do que com o egoísmo. Ainda arruma um responsável pelo seu egoísmo, né? Ah, não, esses espíritos se aproximam de mim, eu fico me sentindo muito mal, né? Tem nada a ver comigo, são eles, né? Vamos lá, esse é só o anúncio, né? E realmente o início do livro, a abertura do livro, parece aquela coisa do chacrinha, entendeu? Veio para confundir,
não veio para esclarecer. Então, assim, hoje, com o conhecimento que já se tem, não é mais possível definir o que é vida. Então, ao longo da evolução da ciência humana, se criaram vários critérios para definir o que é vida. E aí, com o avanço das possibilidades de estudo dos seres e das coisas da natureza, se começou a ver que tem coisas que não se encaixam nessas definições, mas que são consideradas vivas. Então, aquilo ali é uma representação de um vírus, que em muitos lugares você vai encontrá-lo como uma coisa não viva. Ele não é vivo. Ele não é vivo, ele não se reproduz. O ser vivo não se reproduz? O vírus não se reproduz. O vírus precisa entrar numa célula, usar o DNA da célula, para obrigar a célula a reproduzir para ele, porque ele sozinho né? Então você tem um vírus que se reproduz de RNA, e aí é o retrovírus, né? E o do DNA, que agora eu me esqueci o nome, estou ficando velha também, tá? Depois eu lembro. Mas, se você considerar que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre, o vírus não nasce, não cresce, não se reproduz e não morre. E ainda pode cristalizar-se, né? Alguns vírus. Mas é vivo, tá? Então, vírus são um exemplo clássico da dificuldade que se tem hoje em dia de estabelecer algo como vivo ou não vivo. Então, na aula de biologia, né, a gente decorou isso aí. Para que haja vida, tem que ter movimento, respiração, sensibilidade, crescimento, reprodução, excreção e nutrição. Mas os processos estão presentes em muitas coisas que nós não classificaríamos como vivas. Por exemplo, alguns cristais, proteínas infecciosas chamadas príons. Vocês já ouviram falar nisso? Esse é um troço para lá de esquisito. É um troço para lá de esquisito, né? Proteína infecciosa. Aí tem o nome dela em inglês, da onde deriva a sigla, né? São proteínas que podem tornar-se infecciosas e causadoras de um grupo de doenças denominadas encefalopatias espongiformes transmissíveis. E é só uma molécula de proteína. Né? Ela não casa, não tem filhote, não come. Então, entre essas encefalopatias, tem algumas relações com o Alzheimer, por exemplo, né? Porque ela começa a substituir a proteína saudável, ela ocupa o espaço da proteína saudável por ela mesma, como se ela expulsasse o dono da casa e ocupasse o lugar. Quer dizer, mesmo sem ser viva, já é egoísta, né? Então, voltamos a falar dos vírus aqui, né?
parece que essas formas intermediárias de coisa que é viva, mas não é viva, mas não é bem viva, fica muito bem ilustrativo daquilo que na doutrina espírita a gente tem como a expressão do átomo ao arcanjo, né? Então, essas barreiras clássicas que você tem, isso aqui é vivo, isso aqui é pedra, isso aqui é vegetal, isso aqui é o reino, tal, não sei o quê, essas barreiras vão caindo e você vai encontrando criaturas, expressões, formas intermediárias que não se enquadram numa coisa nem na outra. E eu acho que a Joana escolheu falar sobre isso, né? A fronteira entre a química e a vida, justamente para a gente ser mais aberto a uma nova visão da vida e ser menos arrogante em relação às nossas definições. Porque a gente vai estudar um livro que se chama Vida, Desafios e Soluções, mas é bom a gente saber que nem o que é vida a gente não sabe. Aí a gente vê, né, as pessoas assim têm uma facilidade. Não, porque eu conheço a vida. Porque eu já vivi muito, então eu sei o que é a vida. Sabe nada. Na área da ciência materialista, eu gosto muito de uma frase do Sérgio. A partir dessa frase, eu faço sempre questão de, quando eu falo ciência materialista. Porque a ciência não é materialista. Tem cientistas materialistas que não se ocupam de estudar os outros tipos de fenômenos. Então, eles são materialistas. Mas não é a ciência que é materialista. Porque quando a gente ouve esse conceito de que a ciência é materialista e eu não sou materialista, eu estou num lugar oposto ou contrário à ciência. O Espiritismo, de jeito nenhum, nos coloca num lugar contrário à ciência, justo pelo contrário. Fé raciocinada. Vamos fazer uma ladainha para lembrar nosso tempo de católico? Para espantar o sono também? Fé raciocinada é aquela que pode... Ih, esqueceram a ladainha. Encarar a ciência em qualquer época da humanidade, face a face. Por isso que ele falou assim, se a ciência trouxer uma coisa contrária àquilo que o Espiritismo está afirmando, nós temos que incluir essa coisa. Mas é claro que ele estava ou ciente ou intuído de que os postulados da doutrina espírita nunca seriam contrariados pela ciência. As visões humanas desses postulados é que estão sendo hoje, com os meios de comunicação, de pesquisa, de estudo, bombardeados o tempo todo. Por exemplo, Deus. Não vai ser possível entender, em momento algum da evolução, embora hajam mentes brilhantes procurando fazer isso, entender que toda essa inteligência que se manifesta na criação é fruto do acaso. Então, tem que ter um criador, seja lá o que for, de que jeito é, como é que é, deixa de ser, um criador. Né? Então, Kardec sabe que essa ideia de Deus, de Criador, de lei, nunca será derrubada. Agora, Deus é aquele velhinho
homem de barba branca, que se eu for um bom menino, ele vai me dar o que eu peço? Não, né? Esse é Papai Noel. Né? Então, quando eu vejo uma coisa, o que eu chamo de ruim, alcançar uma pessoa, que na minha visão é uma pessoa boa, a primeira coisa que vem na minha cabeça, onde está Deus? Eu vi frequentadores do lar da casa de Frei Luiz, muito conflitados porque o Zanola teve câncer. Eu vi as pessoas do Leon Denis muito conflitadas porque Altivo teve câncer. Como é que pode? Como é que pode? Simples. Deus não é Papai Noel. Então quer dizer que mesmo vindo no ICEB todo sábado, pagando a mensalidade religiosamente, eu posso ter câncer? Pode. Pode. A gente, às vezes, faz uma viagem, né, para um lugar e é orientado de que lá naquele lugar você pode ter alguns problemas próprios do lugar. Mas você quer ir para aquele lugar, então você vai e arca com a possibilidade de ter que lidar com aquilo, né? Então a pessoa passa uma vida juntando um dinheiro para conhecer Machu Picchu, né? Mas olha só, aliás, poucas pessoas conseguem chegar lá. O desconforto respiratório é muito grande por causa da altitude. Aí a pessoa vai, chega lá no meio do caminho, não consegue subir mais nem meio palmo. Vai reclamar, vai querer seu dinheiro de volta? Não, estava avisado. Né? Então você vai viajar para um planeta onde tem radiação cancerígena caindo em cima da cabeça da gente o tempo todo. Agentes cancerígenos em tudo que você come. Um corpo que é suscetível de fabricar elementos contrários a ele mesmo. Você, olha, está no pacote, você vai assim mesmo? Eu quero ir lá ajudar aquele pessoal. Então vai. Então, a ideia de Deus entre os espíritas está tão variada quanto o grau de conhecimento e de reflexão do espírita. Mas ela nunca será destruída, porque a ciência progride, a gente amplia os horizontes e vai ampliando a compreensão. A mesma coisa a existência do espírito, a comunicabilidade, a sobrevivência. Mas a gente tem que expandir a razão, né, e não fugir dela. Então, a definição de vida há muito tempo deixou de ser um conceito em preto e branco e ganha formas e contornos mais nebulosos. Isso é frase de Joana. Então, é bom a gente já sair daqui tendo relativizado esses conceitos na nossa cabeça, né? Pelo menos. E se ficou curioso, em São Google hoje, né, abre janela para qualquer lugar, né? Tem todo um programa da BBC sobre isso, muito bem feito, é que não deu tempo de eu ver tudo, né? Isso aqui, então, ainda é mais louco ainda. Formas de vida digitais. Então, já de algum tempo se vem tentando criar programas de computador que realmente simulem a vida. E aí, esses robôs são vivos? Se eles nascerem, crescerem, se reproduzirem e morrerem, serão vivos? Até agora, no entanto, ninguém conseguiu unir todas as partes para formar um tipo de vida sintética que funcione. Graças a Deus. Mas é só para a gente ver como isso está abrindo. Está abrindo. Espírita que fica de cabecinha fechada, que já sabe, que já entendeu todos os mistérios da existência, está nesse lugar por sua conta.
No seu lugar, por sua conta. Alguém chega com uma dor, isso é coisa de vidas passadas. Isso a dor é a nossa mestra, né? Blá, 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 blá. Vamos abrir mais, né? Compreender melhor. Isso aí é de um professor, né? Steen Rasmussen, da Dinamarca, que afirma que não acho que haja uma definição exata de vida, mas precisamos continuar buscando uma. Aí a lei de progresso. Né? Então, a ciência, representada por alguns cientistas, não se contenta mais com nenhuma das definições de vida existentes. Mas entende que tem que continuar procurando. A gente pode fazer um raciocínio de que vida seja imortalidade? Como definição? Eu não ousaria dizer isso, né? Por exemplo, vida não tem oposto, não tem contrário. A palavra não tem contrário. O contrário de morte é nascimento, não é vida. Então, de uma certa maneira, a vida é uma só. Você junta nisso esse caráter de evolutivo do átomo ao arcanjo expresso lá no Livro dos Espíritos. Então, quando começou a vida? Se é do átomo ao arcanjo, naquela época, hoje você já tem partículas subatômicas, que são bem menores que um átomo. Você já tem matéria escura, que é o que fica entre o elétron e o núcleo e entre a matéria luminosa dos astros. Tem uma matéria escura. Então, já que vai começar essa vida, né? Então, morte, com certeza, é algo que não tem nada a ver com vida. Mas os espíritos já falaram isso? Já falaram que não tem destruição. O que é que tem? Transformação. Então você vê lá no Livro dos Espíritos que as coisas são ditas de acordo com o conhecimento da época, mas que nunca são ultrapassadas, porque deixa em aberto a ampliação do pensamento humano para alcançar. E todos eles concordam com a Joana. Alguém quer ler? O milagre da vida é muito mais complexo. E por isso mesmo, o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador que a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos, variações. Então, a vida não começa no átomo, a vida não começa na partícula, a vida não começa no Big Bang. A vida começa no Criador. Tá, agora já sei. Tudo se transforma. Aí eu peguei mesmo uma colinha bacana sobre a psicologia transpessoal. Tem aí o nome do principal autor, que a percebe como a quarta força da psicologia. Psicanálise, psicologia comportamental e psicologia humanista. Tem muito mais escolas de psicologia. Isso aí é o que está sendo colocado lá como pensamento do Abraham. É uma forma de sincretismo teórico que abarca conteúdos de muitas escolas psicológicas, como Jung, Viktor Frankl, que Joana de Ângeles também cita,
E tem esse nome aí que já teve aqui no Brasil, que é o Stanislav Grof. Leram o livro, conheceram o cara, viram o filme? Ah, então. Então, assim, o Stanislav Grof começou a fazer as suas avaliações com LSD. No livro dele, inclusive, ele defende de que o LSD não dá dependência, ele queria muito continuar usando, mas não pode não. Então, ele criou uma técnica de respiração holotrópica para provocar os estados alterados de consciência. Nesses estados alterados de consciência, a pessoa tem a oportunidade de ter a certeza de que ela não é o seu corpo. Muitos precisam disso, né? Se não tivesse que ficar assim doidão, até gostaria. Mas esse negócio de ficar doidão não me atrai. Mas ele fez os trabalhos com LSD e depois, com a proibição do LSD, ele desenvolveu essa técnica, né? O ser humano necessita transcender a sua psique pessoal, conectando-se ao todo ou a outras realidades mais abrangentes, transpessoais. Até aí eu concordo bastante. Nós não nos sentimos mergulhados no pensamento divino como efetivamente estamos. Nós nos sentimos isolados. Nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos por nossa conta. E isso é um sofrimento que eu não sei como é que a gente aguenta. Mas a realidade é que nós estamos mergulhados no pensamento divino. De uma forma multidimensional. Não é só o corpo mergulhado, é o espírito mergulhado, é cada célula mergulhada, é o planeta mergulhado, é a criação toda mergulhada numa única comunidade, que é o pensamento do Criador. Então, no estado alterado de consciência, a pessoa tem visões, lampejos disso, que depois podem fazer com que ela não sinta mais solidão, não sinta mais abandono, não sinta mais medo. Os espíritos que alcançaram um patamar evolutivo maior do que o nosso, eles sentem isso em graus variáveis. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, o pessoal preferiu entender que ele estava dizendo que ele era Deus, né? Mas ele estava dando notícia dessa unidade, desse fazer parte do pensamento divino. Os grandes missionários que afrontam desafios, realidades complexas, sem hesitar. A gente pensa assim, eu vou fazer um trabalho no bem. Aí começa, o que minha família vai achar? Como é que eu vou sair um domingo de casa? E é longe, como é que eu vou chegar lá? E é perigoso, se eu é uma bala perdida, e se não sei o que lá. O missionário não tem essa coisa. Porque ele tem essa percepção clara de que ele está mergulhado no pensamento divino em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer condição. Imagina você sem medo. Medo de quê? Do que a gente tem medo? Se a gente está mergulhado no pensamento divino.
A gente tem medo porque a nossa percepção disso é fraquinha. Fraquinha. A confiança é fraquinha. A gente também tem medo do que a gente desconhece, né? Então, assim, você faz lá uma respiração holotrópica e, de repente, o seu espírito se liberta do corpo e você vê isso, sente isso, vê isso. Agora, a chance de ver outras coisas é muito grande, né? Por isso que na doutrina espírita isso é feito de uma forma muito metódica, né? Você vai primeiro ler, você vai primeiro estudar, você vai trabalhar com outros mais experientes num lugar que foi preparado e tudo que vai acontecer ali vai ter uma supervisão espiritual, né? Mas Joana de Ângeles já está trazendo a proposta da meditação para o espírita. Isso hoje já não é mais esquisito. Meditação mesmo, né? Aquelas técnicas de meditação, as quais, através da respiração, através da postura, através do treinamento do pensamento, você consegue entrar consciente nesse todo. Tem isso nesse livro que a gente vai estudar, meditação. A psicologia transpessoal tem como objeto de estudo a consciência e seus estados não ordinários. E, nesse sentido, congrega vários recursos técnicos, como a hipnose, a meditação, o relaxamento e, no campo da pesquisa, a experiência com alucinógenos, além dos estados místicos das tradições espirituais. A gente aqui no Rio de Janeiro é muito familiar das práticas da Umbanda, né? Então, o que acontece numa sessão da Umbanda, né? Você tem o uso de várias técnicas para produzir um estado alterado de consciência, né? A música, o tambor, a música, o cântico repetitivo, né, como os mantras orientais, né, o uso de aromas, de trajes, que fazem o quê? Tiram a pessoa do seu ambiente lógico. Então, chega um médico, né, num terreiro de Umbanda. Aí ele vai lá e bota uma roupa e pendura umas coisas no pescoço. E cadê o médico? Ficou lá no armário. Então é melhor a gente fazer isso. Não, é melhor a gente fazer a caridade. E estudar. E agora, entender o que é que acontece. O que acontece na sessão de desobsessão do seu centro? O que acontece? O que acontece na sessão de cura do seu centro? O que acontece? O que acontece na visita aos enfermos? Quando você vai visitar, lê o Evangelho, aplica o passe. O que é que está acontecendo? O que acontece com a água que você deixa para fluidificar? É tudo transpessoal. Porque simplesmente a gente não consegue viver sem o transpessoal. Essa é uma sacada do Jung, né? Tudo bem, você é um cientista, um materialista, um não acredita em nada, mas não passa embaixo de escada, não tem gato preto dentro de casa, não deixa sapato virado ao contrário na sala, né?
na hora que surge um câncer, você quer tomar passe, você quer tomar água fluidificada, você quer tomar jorei, você quer tomar reiki, você quer tomar qualquer coisa, né? Que o teu racional está te dizendo, não tem nada aí, que isso? Né? Mas o espírito transcende a lógica o tempo todo, né? A física quântica dá, assim, uma compreensão melhor desses fenômenos, né? E isso está lá no Wikipedia. No Brasil, o estudo dos estados não ordinários de consciência encontraram ressonância no movimento espírita, sobretudo em obras de caráter mediúnico, como os livros da série psicológica do espírito Joana de Anjos, psicografada por Divaldo. Está lá no Wikipedia, sobre psicologia transpessoal. Aí alguém pode ler? Vida, desafios e soluções. Irá tratar milagre, tá? do milagre da vida ao aprendizado do uso pleno e saudável dos equipamentos cerebrais destinados ao intelecto e à emoção, com vistas à aquisição do pensamento retamente direcionado em 11 capítulos. Agora eu gostaria que vocês anotassem para que em todas as próximas conversas a gente pudesse... Pode decorar, porque é só isso mesmo. Por enquanto está em branco. À medida que vocês forem trazendo respostas, a gente vai acrescentando ali. Tá? Então, os desafios da vida para você, quais são? Tá? E a outra é: quais as soluções para os desafios da vida? Então, assim, se você anotar em casa, né, repensar tudo isso, ler o livro, anotar, a gente vai ter um material que vai somar com as visões de mais pessoas, além da minha, né? Aí é mais legal. Então, os desafios da vida, quais são? E as soluções para os desafios da vida, quais são? Eu vim aqui para saber, né? É isso aí por enquanto. Vamos lá. Tem a ver com o que a Joana está falando aí, é que as nossas emoções têm a ver com como a gente enfrenta os desafios da vida. Não, você tem que incluir a tristeza. Hã? Não no comando, mas ela tem que entrar, ela tem que falar, porque senão a gente renuncia a todas as nossas memórias, né? Então, assim, a pergunta é essa, né? O que os pensamentos e emoções têm a ver com os desafios que eu enfrento na minha vida? Aí a pergunta é para você levar para o pessoal, que aí você não precisa responder aqui, só se quiser. Então, deixa eu voltar lá para ver o que a Joana falou. Vida, desafios e soluções. O livro irá tratar do milagre da vida ao aprendizado do uso pleno e saudável dos equipamentos cerebrais destinados ao intelecto e à emoção, com vistas à aquisição do pensamento retamente direcionado. Então,
esse livro vai aproximar, vai buscar nos aproximar a uma compreensão do milagre. Já aproveitar, vou corrigir. Do milagre da vida ao uso pleno e saudável dos equipamentos cerebrais destinados ao intelecto e à emoção. Deixa eu voltar para o slide show. Então, aí já tem alguma coisa, os desafios da vida, as soluções para os desafios da vida e em que esses pensamentos e emoções, esses que foram relacionados aí, têm a ver com os desafios que eu enfrento na minha vida. Aí a coisa já precisa fazer uma conexão com aquilo que é desafio para você, sua família, seu trabalho, seu corpo, seus medos, suas questões. Tem que pensar nisso esse mês. Tem uma diferença entre solidariedade, envolvimento com o sofrimento do outro, e solidariedade, lei, fato, de que está tudo ligado. Quer você goste, não goste, concorde, não concorde, se movimente, não movimente, né? Agora, por exemplo, todos nós estamos afetados pela miséria moral e social da nossa cidade. Não moramos na comunidade, não temos filhos envolvidos com o tráfico de drogas, não sofremos uma violência recentemente, mas estamos afetados. Assim como estamos afetados pelos trabalhos no bem, todos os que estão acontecendo e que já aconteceram e que ainda acontecerão. Então, quando um espírito se movimenta na direção da luz, ele eleva consigo a humanidade inteira. Porque está tudo ligado. Então, solidariedade tem essa. Vamos fazer uma campanha, né? Mas é mais do que isso. Nós ainda temos muito a ilusão de estarmos sozinhos. Muito. Né? Se eu fizer uma coisa errada aqui e ninguém souber, está tudo bem. Tem outra cadeira do céu que trata dessas conexões. Hã? Cadeira do céu que trata dessas conexões. Olha, o ICEB tem uma cadeira que trata das conexões ocultas, que é estudado como, aonde, por quem? E quando é que acontece isso? Todo terceiro sábado? Vamos aproveitar, né? Já que fomos lembrados de divulgar. Então, por enquanto, Joana vai dizer para a gente uma coisa que a gente entende bem melhor, né? Que no que diz respeito à vida humana em si mesmo, detectamos sua gênese no psiquismo divino que a concebeu e a inspira, proporcionando-lhe a energia de que se nutre, que a impulsiona ao crescimento. Parece que isso é os outros, né? Os outros é que são isso, eu não. Eu, coitado de mim. Né? Eu, imagina. Né? A gente está fazendo um trabalho de autocura lá no MAP, né? E lá é a primeira vez que está acontecendo isso, então as pessoas às vezes vêm falar comigo, né? Uma choradeira, a pena de si mesmo, porque está gorda. Eu estou gorda. Chora muito, mas tem que ver, né? Então, assim,
um ser, uma vida originada do psiquismo divino, concebida pelo psiquismo divino, que a inspira e lhe dá energia e a impulsiona para o crescimento, está se sentindo muito desconfortável no seio da criação, porque o corpo está gordo. Mas é muito mal mesmo, não é pouquinho mal não, é muito mal. A pessoa chora e você vê que está no sofrimento, ou porque está velho, ou porque o amor foi embora e deixou na solidão. Ninguém pode ser deixado em solidão, não tem como. As pessoas podem deixar você sem a companhia dela, o que em certos casos é um alívio. Agora, em solidão, só se você se cercar, se auto-isolar pelo seu pensamento, porque você está mergulhado no pensamento divino. Mas quando Jesus faz aquela pergunta, né, que as pessoas não entenderam muito bem, quem é meu pai, quem é minha mãe? Quem são esses que eu tenho que dar privilégios? Quem são esses? Ele tentou dar esse ensinamento, o pessoal não entendeu nada não, né? O Haroldo conta uma história muito engraçada, né? Diz que o cara foi falar com o Divaldo e estava bêbado. Vocês conhecem essa história? Haroldo Dutra Dias que conta, por isso que eu estou com coragem de contar aqui, tá? A pessoa estava bêbada, foi falar com o Divaldo na fila e disse para ele: Jesus era alcoólatra. O Divaldo, o quê? Como assim? Ele foi na festa, transformou a água em vinho, bebeu tanto que saiu perguntando: quem é meu pai? Quem é minha mãe? A dificuldade, não é, de espíritos do nosso patamar evolutivo compreender de forma magna, né, as lições de Jesus. A gente vai compreendendo. Kardec deu um adianto tremendo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O adianto de chegar para a gente e dizer: olha, vocês podem pegar essas informações e raciocinar e pensar sobre elas e questionar: será que Jesus disse isso mesmo? Ou será que isso era um fenômeno da cultura? Né? Então, nós ainda amamos de forma restrita e privilegiada. Como isso é contrário à lei divina ou natural, quando a gente fica nesse lugar, a gente sofre. Para quê? Para ficar castigado? Não. Para aprender a amar a humanidade, né? Que essa é a família que Deus criou, a humanidade. Então é isso que a gente é, né? A gente podia até recortar isso, botar no espelho e todo dia de manhã ler para si mesmo. Eu fui originado do psiquismo divino que me concebeu, me inspira e me dá energia, me nutre e me impulsiona para o crescimento. Que é para a gente sair daquela história de estou gordo, estou velho, meu cabelo está feio, minha orelha é para baixo. Você não é o seu corpo. Não é o seu corpo. Né? A semente, ela usa essa analogia. Os mestres sempre têm que usar analogias para a gente entender melhor. Porque a gente ainda é devagarzinho no conhecimento. Então, às vezes, uma imagem, uma parábola, uma ilustração ajuda a gente a entender melhor. Então, a semente nunca vai ver o trigo, mas ela faz parte do trigo, e sem ela não tem trigo. Então, na sua simplicidade inicial, quer dizer, nós não percebemos em nós o arcanjo, o anjo, que já existe.
Por isso a gente tem esse problema de tô gordo, tô magro, tô careca, tô velho, porque nós não percebemos essa nossa destinação, que está, não diria nem em estado de semente, não, já é um brotinho, né? Que se encontra silencioso no âmago e que um dia singrará os infinitos rios da imortalidade. Aí a gente vê a linguagem poética. Espírito, conforme ele evolui como um todo. Ele não evolui só numa área. Então é um espírito muito evoluído na área técnica, mas que quando fala de qualquer maneira. Não. O espírito evoluído, ele é evoluído na área técnica e na arte e no amor, porque essas separações somos nós que fazemos. Então, Jesus inventou histórias, ou contou histórias, que já eram da tradição judaica, mas contou com arte, por isso foram gravadas e a gente conhece até hoje. E o Sermão do Monte é talvez o mais belo poema de todos os tempos. Mas Jesus não era cientista, era? Jesus era cientista? Porque as academias humanas não comportavam a ciência que ele não comporta até hoje. A doutrina espírita vem fazer essa revelação para a gente. Jesus não fez milagre. Jesus não fez milagre. Jesus aplicou conhecimentos que nós ainda não temos, então a gente acha que é milagre. Se você pegar lá um indígena lá que está com pneumonia, dá um antibiótico, a febre passa, no dia seguinte o índio está bom, e você só deu aquela bolinha, você fez um milagre, né? Querido Jorge André, né? No Pajé Branco. Pajé Branco. Então, assim, mas a radiação do pensamento de Jesus, a radiação do espírito, matava bactéria, cicatrizava tecido, restabelecia correntes, conexões neurais. Fácil. A mulher pegou na roupa dele e parou de sangrar. Nossa, que milagre! E ele registrou imediatamente a perda de energia vital. Ai, saiu de mim uma virtude. Porque ele não podia dizer, saiu de mim uma energia vital. Mas esse anjo já está aí, não é? Aquela propaganda de bonde, acho que aqui todo mundo conheceu o bonde, né? Menos o menino lá da filmagem. O belo tipo faceiro, né? Que o senhor tem ao seu lado, salvou o rum creosotado, né? Então, assim, olha assim para a gente, ninguém diz que tem anjo aí, né? Mas tem. A imagem da sementinha, para você ver que quando o broto da planta vai para a luz, ela morre, deixa de existir, né? Desaparece. Ela nunca vai ver a planta adulta. Né? Mas eu acho que a gente ainda não está assim, né? Porque titim não. Então, viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição da Luzia, do César Reis, da Graça Bueno, e só. De todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Então, você tem que ter decisão.
Você vem aqui, assiste uma aula, outra, os anos vão passando e você não toma uma decisão. Não acontece. Não acontece a bem-aventurança, né? Ela só acontece se você se resolver por avançar. Aí ela está falando do livro, né? Ela vai estudar diversos desafios que o homem e a mulher modernos enfrentam no cotidiano. Novamente falando que vai usar doutrinas psíquicas em geral, a psicologia espírita em particular, todas as contribuições disponíveis na construção de uma consciência saudável, de um ser responsável e lúcido e de uma sociedade feliz. Então, se a nossa consciência está adoecida, esse estudo pode curar a nossa consciência. Se eu estou caminhando inconsciente, esse estudo pode me dar lucidez. Se eu estou caminhando terceirizando o meu sofrimento, quem é responsável pelo meu sofrimento é fulano, beltrano, cicrano, esse estudo vai me fazer responsável pela minha felicidade. E pode ser que eu tenha dito isso, no mês que vem não apareça mais ninguém. Mas é o que a Joana fala, é isso que eu tenho que falar. Né? Sociedade feliz todo mundo quer, mas você quer que essa sociedade feliz funcione como você quer que ela funcione. E isso se chama egoísmo. Então não vai rolar, né? E ela fala que o objetivo não é dar uma fórmula mágica, que tal não existe, mas sim oferecer propostas e soluções para os desafios existenciais da vida, que dependerão de cada pessoa, do seu esforço, da sua perseverança, da sua ação confiante. Então, assim, apesar de eu já ter lido esse livro em algum momento, apesar de eu ter ouvido a aula do Divaldo, é sempre bom a gente se auto-investir da responsabilidade de fazer acontecer. Então, para mim, é muito bom ler isso. 3 vezes ao dia. Confirmando, né? E esse livro foi lançado num ano de comemoração da publicação do Livro dos Espíritos. Né? Ela comunica isso. Vamos que vamos. Obrigado, queridos, pelo carinho. Muito bom.